Então, Só para entender isso, você fazia, sei lá, das 8h30 até meio-dia na faculdade, aí você ia para o estágio, trabalhava até que horas no estágio? Não, aí nessa época, quando eu consegui o estágio, né, que eu fui aprovado no estágio, e aí foi muito interessante também, porque eu comecei no banco trabalhando como caixa, né? Hoje, quase ninguém vai em banco sacar dinheiro, pagar conta. Mas há 35 anos atrás, todo mundo ia. Então, fui caixa, tesoureiro, e foi muito interessante que aí eu fui ao banco nesse dia, que eu fui aprovado no estágio na Belga para pedir minha demissão, que eu queria seguir carreira no que eu estava estudando, né? E interessante que aí os gerentes me chamaram numa sala antes de eu ir lá para pedir demissão, para me fazer um comunicado oficial que eu estava sendo promovido a gerente da agência. Ah, caraca! E aí aquela coisa, né? De você saber exatamente o que você quer. Nada contra trabalhar em banco, enfim, mas não era o meu plano de vida trabalhar em banco. Aquilo, para mim, era um mecanismo de subsistir, né? De ter algum dinheiro. E aí eu agradeci, falei para eles, olha, desculpa, eu estou muito feliz de estar sendo convidado, mas eu estudei, acabei de ser aprovado no estágio na empresa que eu quero trabalhar, então eu vou fazer o estágio lá. Caramba, então, você largou uma gerência garantida por um estágio. Foi. Caraca, que legal. Isso é uma marca muito interessante, assim, da vida, é que você tem que fazer muitas escolhas, né? A vida é cheia de escolhas, né? A gente ouve muito falar de processo de tomada de decisão, mas eu acho que, mais do que tomada de decisão, a gente, ao longo da vida, faz escolhas, né? E são essas escolhas que vão te levar para o caminho e ao lugar onde você quer chegar. E aí, sim, eu fazia uma faculdade de manhã, fazia um estágio à tarde, a outra faculdade à noite. Mas aí, logo, eu concluí o curso de comércio exterior, me formei e aí, outras coincidências, a gente tem que dar sorte na vida, né? Uma pessoa que trabalhava nessa área lá que eu estava fazendo estágio pediu demissão, saiu, e eles me ofereceram para eu ser admitido no local dela, no lugar dela. E era uma área de suprimentos, né? Uma área, para mim, nova, diferente, mas que foi muito legal também, porque suprimentos você tem relação com fornecedores de todo tipo de produto, de todo tipo de negócio. Então, a minha porta de entrada se deu na empresa lá em 1989, logo depois eu consegui uma vaga de emprego e comecei a trabalhar na área de suprimentos. Então, essa é o começo da minha história na empresa lá em 1989. Caramba, que legal, que bacana, Ricardo. E aí você foi crescendo na empresa, o que aconteceu? Qual foi a trajetória? É uma empresa que veio passando por uma série de movimentos de mercado na década de 90, né? A Belgo Mineira era uma siderúrgica, né, que nasceu aqui em Sabará, Minas Gerais, em 1921, então com muita história, né, muito posicionada no mercado, mas que com a dinâmica dos negócios, na década de 90, ela foi fazendo aquisições de uma série de empresas. Então eu falo, eu trabalhei a minha vida inteira numa empresa só, mas trabalhei em empresas muito diferentes, né, em áreas muito diferentes. Então, depois de um ano e pouco nessa área de suprimentos, me veio um convite para trabalhar em área de recursos humanos. E era uma área que também, para mim, muito nova. Eu praticamente não sabia o que era uma área de recursos humanos. Para mim era folha de pagamento, né, departamento de pessoal. Mas eu fui. E aí eu fui trabalhar com relações sindicais, relações trabalhistas, negociações sindicais. Naquela época o Brasil tinha inflações de 80%. Vocês que são muito jovens não fazem ideia o que é você ter uma inflação de 84% num mês. Nossa, sabe? Era um negócio impensável. Surreal. Teve uma época que criou-se uma moeda que era a URV, que era uma moeda de conversão que tinha valores diários, né? Então, teve uma época que eu trabalhava em folha de pagamento, por exemplo, seu salário era, vamos falar, 1.000 URVs. Então, no dia de pagar o teu salário, a gente pegava o URV do dia, convertia isso no dinheiro da época e te pagava. Né? Então, na véspera de pagar a folha, eu ficava no escritório até a noite, porque às 7 horas divulgava-se na Voz do Brasil o valor da URV do dia seguinte. Então, eu começava com a folha de pagamento às 19h01, com essa informação da URV do dia seguinte. São coisas assim, totalmente surreais. Caramba, caramba. Experiências que você viveu. Então,
folha de pagamento, depois fui trabalhar com benefícios, com remuneração, fui passando por todos os processos de recursos humanos na época, e com essas aquisições que a Belgo veio fazendo, no final da década de 98, eu trabalhava sempre em áreas corporativas, me veio na cabeça assim, trabalhar em área de RH, eu preciso viver um pouco de chão de fábrica, né? Pô, a gente é uma empresa industrial, né? E eu preciso viver essa experiência de estar junto com a grande população lá numa fábrica, no chão de fábrica, sentir como que é isso, as dificuldades, como é que de verdade eu posso contribuir, aprender. Então, quando a Belgo adquiriu a Dedini Siderúrgica em Piracicaba, lá no interior de São Paulo, em 98, eu meio que me voluntariei para ir para trabalhar em Piracicaba, que eu queria viver essa experiência de chão de fábrica, né, de piso de fábrica. E para mim foi extremamente importante sentir essa realidade, e eu acho que isso me completou como um profissional de recursos humanos com coisas que eu de verdade não percebia, né? E fizemos um grande turnaround naquela unidade, naquela fábrica. E aí, passados 3 anos, eu sempre fui muito inquieto também. Eu nunca gostei de ficar em zona de conforto, né? Eu acho que zona de conforto é horrível para qualquer profissional, é ruim para a empresa. Você chega num limiar de contribuição, de produtividade. Eu acho que daí para frente é difícil você ter algo a acrescentar. E aí eu queria alçar voos diferentes. E aí eu tive a oportunidade de ir para a área comercial. Também foi um movimento muito interessante de carreira, né? Que não tem nada a ver um profissional que vem trabalhando em área de pessoas e trabalhar em comercial. Eu não conhecia produto, não conhecia mercado. Então, para mim, foi assim, abrir mão de uma zona tremenda de conforto para explorar o desconhecido. E fui morar em São Paulo, que era o grande mercado, trabalhar com clientes industriais, que entendias que era uma venda muito técnica, mas que, na verdade, dependia de outras habilidades, de negociação, de relacionamento. E aí... Você saiu de Minas, fazendo a parte de recursos humanos, e veio aqui para São Paulo. Eu estou em São Paulo, né? Veio aqui... Trabalhei em Piracicaba, no interior de São Paulo, durante 3 anos, e quando eu fui para a área comercial, eu fui para a capital. E por que você quis trocar? Assim, teve essa oportunidade ou você procurou? Como foi? Eu pensava, Ian, que eu queria fazer alguma coisa diferente, ter outro tipo de aprendizado, sabe? Eu sempre fui muito inquieto e acho que aprendizado é uma coisa que todo profissional deve buscar de uma forma incessante, né? Tem que ser curioso. E acho que para você fazer uma carreira legal numa empresa também, você deve ser o driver da sua carreira, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam imaginando a empresa que tem que investir no meu desenvolvimento, a empresa é que tem que me dar as oportunidades de crescer. Tudo bem, isso a empresa tem sim essa responsabilidade de fazer isso. Mas você, enquanto profissional, também tem que investir no seu autodesenvolvimento. Você também tem que cavar as oportunidades dentro da empresa. Não pode ficar passivo esperando que vai vir alguma coisa cair do céu. Não vai. Né? Então, eu cavei essas oportunidades e tive sucesso, acho que muito por isso, por ser ativo em dirigir a minha carreira. E aí fui para a área comercial, era um momento que estava se fundindo as áreas comerciais de todas as empresas que a Belgo tinha comprado. Então, eu acho que a minha experiência na área de gestão de pessoas também ajudou a gente fazer um merger cultural, né? Que cada empresa tinha a sua cultura, suas especificidades. Então, foi muito interessante essa experiência para mim. E eu me encontrei na área comercial, gosto de relacionamento, eu gosto de conhecer coisas novas. Então, ao mesmo tempo que você estava falando com uma indústria automobilística, você estava falando com uma indústria da área de energia, ou uma indústria de parafuso para móvel, enfim, uma diversidade de coisas, de pessoas, isso me encantava, né? E de sentir o resultado do negócio muito perto, né? Muito palpável. Então, isso me encantou. Eu falei, puxa, é isso mesmo que eu quero fazer. E, para mim, eu ia fazer... Estava no meio da minha carreira, talvez, ali, mas sabia que era por ali que eu queria caminhar. Então, eu acho que essas coisas, Ian, de você investir no seu autodesenvolvimento, de você ser ousado nos seus movimentos, de sair da zona de conforto, de cavar as oportunidades, acho que isso é uma dica para qualquer profissional, sabe? Não fica esperando nada cair do céu, vai atrás dos seus objetivos, porque isso cabe a você, ninguém mais, sabe? Ninguém.